Hoje eu vou estar falando sobre definição. Você sabia que você pode estar impedindo o seu crescimento, o seu avanço, você ter um novo relacionamento ou ter dinheiro por causa da definição que você tem sobre as coisas? Vou trazer um exemplo aqui, claro e fácil, para você entender como que é importante você ter a definição das coisas corretas. Porque se você não fizer desta maneira, a definição que você tem, que você também pode chamar como crença ou aquilo que você acredita, pode estar te impedindo de ter aquilo que você tanto almeja. Quer ver? Eu quero ter um homem bom ao meu lado. E a definição que eu tenho sobre homem é totalmente oposta daquilo que eu imagino ter. Quer ver? Quando eu escrevo assim, como eu defino o homem? E você começa a olhar toda a estrutura, todos os repertórios que você viveu ao longo da vida e viu diante das pessoas, você vai notar que os repertórios que você tem, as lembranças que você tem, elas não são nada boas. Homem não presta, homem todos traem. Homem é um banana, homem frouxo. Então qual é a definição boa que você tem de homem? Sendo que tudo que vem na sua mente em frações de segundo é sempre coisas negativas. E essa definição não foi constituída por você. Às vezes pode até ter sido, mas porque você já viu uma estrutura de ver outras pessoas ao seu redor falando a mesma coisa. E isso se tornou uma verdade dentro de você. E você reafirmou isso na sua vida quando você teve a oportunidade de se relacionar. Você já acreditava que o homem não seria bom. Você já acreditava que o homem seria vagabundo, preguiçoso, acomodado. Então todas as histórias que você ouviu e a vivência que você teve só reforçou o seu repertório. Então, se você não redefinir essa estrutura que está gravado na sua mente, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir ter um homem bom. Então você precisa ver com quem você aprendeu isso, quando foi que aprendeu isso, e ver que está na hora de atualizar e redefinir. Outro exemplo simples é sobre o dinheiro. Como que eu defino o dinheiro? Quando você for escrever no papel, você vai ver o quão prejudicial ele é na sua vida. Ou que pessoas se aproximam, interesseiras. Ou que o dinheiro vai te afastar daquelas pessoas que você mais gosta. Você não vai ter paz. Qual é a definição que você tem? O que você ouviu da sua mãe, do seu pai, da sociedade, da TV? Tudo aquilo que você escuta e você reafirma e você toma como verdade para você, você definiu que aquilo não é bom. Então, se você não vê como que você tem pensado sobre isso, se você não olhar com quem você aprendeu e querer atualizar, você vai continuar querendo ter as coisas e não obtendo, porque existe um sistema dentro de você de proteção, de te preservar vivo ou viva. Então, olha para as estruturas que você tem. Veja onde que você está tendo dificuldade de obter aquilo que você gostaria. As definições que você tem sobre isso estão te impedindo. Então chegou a hora, o momento exato de você começar a redefinir, a parar de tentar usar muita força, usar muita capacidade e ver que nada mais é do que o seu sistema de sobrevivência que te faz viver a vida que você tem. Quais são os seus pensamentos diários? Como que você pensa que a vida é difícil? Que a vida tem que ser penosa? Que nada cai fácil do céu? Olha quantas coisas. E eu trago essas coisas porque eram coisas que eu acreditava. Eu vivia isso e conforme eu acreditava, tinha essa definição totalmente negativa, eu pude perceber que eu tinha a vida exatamente como eu imaginava. Conforme eu comecei a mudar a minha maneira de ver as coisas, de querer sentir a vida, eu comecei a atualizar as definições. E não é que as coisas começaram a melhorar para mim? Que as coisas começaram a fluir com mais leveza? Porque eu tirei toda aquela resistência de sobrevivência, de proteção que o nosso sistema, a nossa mente tem para nos proteger. Você já deve ter ouvido falar que tudo se ressoa, que você só se conecta com as pessoas que você está ressoando. Assim como o narcisista, não patológico, mas comportamental,
precisa se validar, as pessoas vítimas vão ser o radar e eles vão se complementar. Porque a vítima precisa de alguém que mostre atenção. O narcisista sabe como fazer isso. E os dois se conectam. É a mesma coisa com o dinheiro, com o amor, com a família, com a vida. Se você está no lugar de acreditar que o dinheiro te faz mal, não tem como ele ressoar com você. Eu estou usando ressoar, mas você coloque da forma que você achar melhor. Traga para o seu ambiente familiar. Porque às vezes uma nomenclatura que eu utilizar pode te bloquear a entender o que eu estou falando. Mas se você olhar com os olhos de quem quer resolver, você vai conseguir entender com facilidade que tudo aquilo que você rejeita, você não consegue obter. Tudo aquilo que você rejeita não vem para você. Porque o seu sistema precisa te proteger, precisa te manter viva. Então, aonde há perigo, o seu sistema vai afastar, porque não vai ressoar. Então, se você entendeu até aqui, você vai conseguir ver que tudo aquilo que você definiu em algum momento da vida por alguém com quem você aprendeu, e você querer ter a sua própria definição do que é, e trazer estruturas e repertórios de coisas que validam aquilo que você quer ter, seja na vida financeira, seja na saúde, seja no relacionamento, você vai conseguir quebrar todas as repetições, todos os padrões comportamentais repetitivos, aquelas histórias que a gente fala que a gente repete aquilo que os nossos avós, nossos pais fizeram. Isso daí vai ser rompido, vai acabar em você e você vai poder ter uma nova estrutura. Você já ouviu aquelas histórias onde que irmãos que saíram dos mesmos pais, dos mesmos pais, viveram a mesma história? Um irmão desponta e o outro irmão repete o padrão? Foi simplesmente pelo fator dessa pessoa que despontou querer fazer totalmente diferente. É não querer repetir o padrão. Essa pessoa que decidiu, ela simplesmente definiu que não ia fazer a mesma coisa. E quando ela foi caminhando ao longo da vida, que ela via em algum momento ela repetindo o padrão comportamental dessas pessoas, ela colocava um ponto final e mudava a rota, o ajuste, aquilo que fazia ela ser diferente daquilo que ela vivenciou. Em compensação, esse irmão que não conseguiu despontar na vida, que repetiu, é uma vítima, é uma pessoa que não consegue acreditar que a vida pode ser diferente e repete os mesmos comportamentos de ficar, de desistir, de não tentar, de comprar as ideias do pensamento, mas não se dá a oportunidade de ver que o mesmo irmão que viveu as mesmas histórias conseguiu ser diferente. E por mais que esse irmão fale para esse daqui, as coisas não vão mudar até ele querer. Por isso que tem aquela frase, ninguém muda ninguém. Até a pessoa querer. A pessoa precisa querer mudar de vida. Então, quanto mais você falar, quanto mais você tentar ajudar, quanto mais você insistir para a pessoa ter uma vida leve, ter uma vida boa, mudar a sua estrutura mental, se essa pessoa não decidir por si própria, ela não vai mudar. Porque ali é o lugar cômodo, é comodismo ela estar ali. Às vezes ela está usando a doença para atrair as pessoas para perto dela ou dele. Às vezes a falta do dinheiro atrai aquele afeto que ela sempre busca e ela notou que quando ela fica sem dinheiro as pessoas se aproximam. Então ela não quer perder. Por que tem muitos doentes que ficam piores quando você chega? Porque se ele mostrar que está melhorando ou se ela mostrar que está melhorando, você não volta. Então você precisa entender que as definições que cada pessoa tem dentro de si define exatamente o que ela vai viver. E se você estiver insatisfeito com a vida que você tem e você já não consegue entender o porquê que você se esforça tanto, tão capacitado, faz tantas coisas, aprende com facilidade, permanece no mesmo lugar, comece a olhar, a definir. Define qual é a definição que eu aprendi sobre o dinheiro. E mude a definição para aquilo que você
Consegue ver a definição de amor, a definição de um homem, de uma mulher? O que você acredita sobre a vida, sobre o trabalho? E começa a ver o quão negativa a sua vida, a sua mente está. E aí, consequentemente, a sua vida vai ser negativa. E se você quiser acelerar esse processo, eu vou deixar um link aqui. Ali eu trago uma estrutura com perguntas chaves para conseguir fazer você olhar para onde está o problema, aonde está o bloqueio da sua falta de avanço, da sua falta de conquista, o porquê que você sobe e desce o tempo inteiro. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, escreva nos comentários, segue esse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!